Querida mamãe, a paz do Senhor, seja muito bem-vinda para mais um episódio dessa série especial Mães da Bíblia, onde estamos vendo a maternidade sobre uma perspectiva do olhar do nosso Criador, estudando de forma minuciosa cada uma das mães destaques que tem a história da sua maternidade escrita na Bíblia Sagrada. E através de todo o exemplo delas, nós estamos extraindo aquilo que nós podemos aplicar no dia a dia, na nossa maternidade, no nosso cotidiano com os nossos filhos. Então, eu quero te convidar, se você está assistindo essa série, não deixe de se inscrever aqui no canal. Toda terça e quinta-feira nós temos a história de uma mamãe. E você é minha convidada a participar de todos esses episódios. Compartilhe também com uma amiga para que ela seja abençoada e a sua maternidade seja também tocada pelo Senhor, assim como a sua. Ela foi escolhida pelo próprio Deus para ser a segunda matriarca do povo de Deus. Com certeza, com todas essas características que eu dei a você, você sabe que a mãe que nós estamos falando é Rebeca. Isso mesmo, ela tem a sua história registrada na Bíblia Sagrada, tendo o seu caráter revelado de obediência, de serviço e de submissão. São 3 características a qual o Senhor dá destaque, aonde quando ela estava sendo escolhida para levar para se casar com o filho de Abraão por meio do seu servo Eliezer, ele pede ali um discernimento para Deus para saber qual seria a jovem. Ele tinha levado consigo 10 camelos, e tanto ele quanto os servos de Abraão e os camelos estavam com sede. E quando Rebeca surge naquele cenário, a Bíblia vai nos contar a história dela, inclusive lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 24, a partir do versículo 15, que Rebeca, ela serve, trazendo água não só para eles, mas para todos os camelos. Olha só. Então ele tinha média ali de 10 camelos e estima-se que Rebeca tenha descido para buscar água pelo menos 65 vezes com o seu cântaro, sem reclamar, com alegria. Então ele entendeu, que o caráter de obediência, de submissão, era realmente o caráter de uma pessoa que tinha sido escolhida para ser a segunda matriarca. Então, ao lado de Abraão, de Isaac e de Jacó, tinham mulheres que tinham esse caráter, que também agradava a Deus. E Rebeca foi essa mulher escolhida. Mas assim como Sara, sua sogra, Rebeca, ela era estéril, ela não podia gerar. E aí está a segunda fase da vida de Rebeca. Então, ela e o seu esposo, Isaac, pedem a Deus para que ele abrisse a madre dela. E a Bíblia diz que Rebeca, ela concebeu. Essa fase da história de Rebeca está registrada em Gênesis, capítulo 25. Então, se depois você quiser ler mais a fundo, mas mais precisamente eu vou ler a partir do versículo 21 com você, que diz: Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há em teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior vai servir o menor. E cumprindo-se os dias de dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, e por isso chamaram seu nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão o seu calcanhar, e por isso chamaram Jacó. Então aqui nós vemos parte da maternidade de Rebeca iniciando. Ela engravida,
mesmo sendo estéril, pelo poder da oração, Deus fez esse milagre na vida dela, assim como fez na vida de Sara, sendo que ela aqui era mais jovem do que Sara, né? E com uma diferença, né? Ela sentia constantes, assim, uma mexida diferente, né? Quem é mãe de gêmeos vai entender o que eu tô falando. Então, ela foi perguntar para o Senhor em oração e o Senhor falou com ela. Então, nós vemos que Rebeca, ela tinha essa vida devocional de oração e ela tinha comunicação ativa com Deus. Aqui nós podemos pegar para nós. Enquanto mães, nós precisamos orar pelos nossos filhos desde o nosso ventre, como Rebeca, ela fez. Porque o Senhor, Ele está pronto a nos ouvir e falar conosco. E aqui a Bíblia diz que o Senhor vem e fala com ela. Ele revela para ela. Então o Senhor tem revelação no meio da oração. Se você não ora, você não tem revelação. Mas se você ora, o Pai fala com você. Então, Rebeca, sendo matriarca, ela nos mostra o papel nosso como mães de comunicação com o nosso Deus. Poderia ser apenas Isaac? Sim, mas ela também tinha essa comunicação ativa com o Senhor. Tanto que esse detalhe em especial, que o menor ia servir o maior, então não era o filho que nascesse primeiro que seria ali o próximo patriarca, e sim o menor. E o Senhor revelou isso para ela e ela guardou no seu coração. No versículo 28 do capítulo 25 de Gênesis, nós vemos o seguinte versículo: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Lembrando, ela sabia que Deus havia falado com ela acerca do filho menor. E aqui entra a fase ativa na vida de Rebeca. Com certeza ela era uma mãe amorosa, gostava dos dois filhos, mas ela tinha guardado no seu coração aquilo que o Senhor tinha falado para ela. E nessa terceira fase da vida de Rebeca, que é a fase onde ela vê que Isaac já era velho e iria dar a sua bênção a Esaú, sendo ele o primogênito, aquele que nasceu adiante, ela trama um plano e ela pede para que seu filho Jacó trouxesse, algo para que ela fizesse ali o guisado e ele fosse abençoado no lugar de Esaú. E assim ela fez, e junto com o seu filho, ela enganou, e ele recebeu a bênção no lugar de Esaú. Quando Esaú chega, Rebeca e Jacó já tinham executado todo o plano. Então, nós podemos ver o que a prediletação de filhos pode causar. Porque no exato momento que Esaú vê que Jacó tinha feito isso, Jacó precisou fugir. Caso contrário, haveria morte, ali naquela família. Podemos extrair lições preciosas acerca da maternidade de Rebeca. Uma delas, em especial, é que ao ouvirmos algo do Senhor, precisamos buscar a interpretação de como agir, porque Rebeca decidiu traçar um plano, assim como Sara quando entregou Agar a Abraão. E esse plano foi justamente enganar o seu esposo e dar ali a bênção da forma dela. E não somos nós quem abençoamos os nossos filhos, quem os abençoa é Deus. Então a bênção na vida do seu filho, ela não está nas coisas que você tem, ela não está no seu modo de agir como mãe, e sim ela está no Ser Supremo, que é o Senhor. Então busque a bênção do seu filho em Deus. Jacó foi abençoado ali naquele momento, e a bênção de Deus, ela não pode ser revogada. Então, como Isaac, o seu pai, ele tinha uma bênção de Deus sobre a sua vida, ele transmitiu ela para Jacó, ele realmente foi um homem muito abençoado. Inclusive foi o terceiro patriarca da história do povo de Deus. A segunda lição que nós podemos extrair da maternidade de Rebeca é termos cuidado com a predileção de filhos. Se você
Assim como Rebeca é mãe de gêmeos ou mãe de mais de 2 filhos, você precisa estar atenta a esses sinais. Você não pode amar um e aborrecer o outro, e viver uma vida tratando bem um e destratando o outro, porque aqui fica evidente que ela tinha essa preferência por Jacó por ter ouvido algo a respeito dele da parte do Senhor. Não podemos esquecer que essa bênção ela está submetida a Deus e não à nossa intervenção divina. Porque se Rebeca tivesse deixado que Deus tivesse executado e trazido a bênção de outra maneira que não fosse através do seu plano, muito provavelmente que ela teria tido a oportunidade de viver uma vida feliz a vida toda ao lado dos seus 2 filhos. Mas aqui entra a segunda lição da história de Rebeca, da sua maternidade. Ela tinha a predileção por um dos seus filhos, assim como nós vemos lá naquele versículo, onde Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Então, quando nós temos preferência por um dos nossos filhos, aqui na história deles em especial, se trata de 2 irmãos gêmeos, mas a gente pode trazer para a nossa vida onde a gente tem mais de um filho. A gente não pode ter no nosso coração esse amor repartido, onde parte do maior amor fica a um filho e ao outro não, que é o que acontecia dentro da vida deles. Então Isaac ele se apoiou em que o primeiro filho seria o filho da bênção, então ele gostava mais dele por conta disso. E Rebeca amava mais Jacó porque ela ouviu o Senhor falando que o menor iria servir o maior serviria o menor. Então nós temos que ter muito cuidado para que isso não entre no nosso coração por um dos nossos filhos, porque Deus ele já tem um plano determinado para cada um deles. Então Deus já tinha um plano também para Esaú, independente de que a bênção estaria sobre Jacó, que depois teria o seu nome mudado para Israel. Por conta dessa trapaça que ele e a sua mãe fizeram ali com o seu pai, Rebeca teve de deixar o seu filho ir, não pôde viver os dias dela com ele. Então, é uma lição para nós. Nós temos que ter cuidado quando nós colocamos a mão num projeto de Deus. Como mães, os nossos filhos, eles são antes de ser nossas propriedades, eles são propriedades do Altíssimo, de Deus. Então, apenas ore e apresente a Deus os seus filhos, pois Ele já tem um projeto para cada um deles e vai abençoar cada um de uma forma especial. A Bíblia diz que mais na frente Jacó retorna àquelas terras aonde o Senhor falou e ele se encontra com o seu irmão Esaú e ele leva muitos presentes a Esaú. Mas Esaú fala que também era muito próspero, muito abençoado. E nós podemos entender que todos os nossos filhos carregam uma bênção especial. A diferença é que o propósito de cada um está determinado pelo Senhor. E cada um vai cumprir aquilo que foi destinado por Deus desde antes do seu nascimento, para que possam viver o melhor de Deus. Então, com a história de maternidade de Rebeca, eu quero te aconselhar a confiar os teus filhos mais e mais nas mãos de Deus. E que você, assim como eu, possamos entender, através da maternidade de Rebeca, que nós não podemos traçar planos e executá-los de uma maneira, pois isso pode trazer sofrimento a nós e aos nossos filhos também, porque com certeza, Jacó sentiu. Quem não gosta de estar perto da mãe? Ele já não tinha mais o seu colo. A história de maternidade de Rebeca nos inspira por um lado e nos confronta por outro. No lado da oração, ela nos ensina que temos que orar. E no lado da ação, ela nos ensina que nós temos que confiar no Senhor e não tomar a atitude por conta própria, não traçar um plano por nossa conta própria. Então, de tudo que você aprendeu aqui nesse episódio de hoje,
com a maternidade de Rebeca. Guarde no seu coração que para você não sofrer consequências, assim como ela e Isaac sofreram, nós precisamos ter essa sabedoria de não termos preferência por nenhum dos nossos filhos. Devemos sim amar todos com o mesmo amor, com o igual amor que Deus tem por toda a humanidade. Então que o Senhor possa falar e despertar isso no seu coração. Eu gostaria que aonde você estivesse, você fechasse os seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração. E eu quero fazer uma oração pela minha e pela sua vida. E mais uma vez, pela nossa maternidade. Pai, obrigado porque mais uma vez Tu falaste conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido despertamento para esse exército de mãe dessa geração. Eu sou grata porque o Senhor tem colocado essa responsabilidade, tem entregue esse presente na minha mão. Traga sobre a nossa vida, Senhor, assim como Tu deste a Rebeca, o desejo de orarmos pelos nossos filhos e apresentarmos eles diante do Senhor, de entendermos o projeto do Senhor para a vida deles. Mas nos dê também, Senhor, discernimento quanto à ação que nós temos que tomar, para que nós não possamos passar na frente do Senhor arquitetando planos, projetos para os nossos filhos que não são os projetos que o Senhor tem, assim como Rebeca fez e depois teve que pagar estando longe do seu filho que ela tanto amava. Senhor, tira do nosso coração qualquer raiz que traga preferência por algum dos nossos filhos e nos ensine a amar cada um deles de forma individual, com o mesmo amor que o Senhor tem por cada um de nós da humanidade. Que o Senhor traga, Senhor, essa unção de despertamento sobre a nossa vida e nos abençoe de uma maneira especial, para que possamos gozar de uma maternidade leve, feliz e cheia da Tua presença. Que na casa dessa mamãe, que na minha casa, haja fartura de alegria. Que nossa casa seja um manancial das Tuas fontes, Senhor. Que nós possamos ver florescer os nossos filhos, a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu gostaria de te agradecer por ter permanecido comigo até o final desse episódio. Como é bom esse momento! É como se a gente estivesse sentada, tomando um cafezinho. Como eu gostaria de abraçar tantas mulheres como essa série tem abraçado. Já estão mais de 100 mulheres que estão sendo aí abençoadas pelo Senhor. E eu tenho certeza que centenas de outras mães ainda vão ser impactadas por meio desta série, por meio dessas mensagens, dessa reflexão. E eu quero te encorajar a ser um instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Encaminhe essa série para alguma amiga sua, para alguma mãe que você conheça, no grupo da sua igreja, para que outras mães cheguem aqui também e possam experimentar a maternidade com esse olhar divino. Não esqueça, as inscrições para a minha mentoria sobre maternidade também estão abertas. Você consegue fazer sua inscrição no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no link que está fixado nos comentários. Eu te aguardo aqui do outro lado. Essa mentoria é uma mentoria preciosa, que tem muitas lições acerca de maternidade. Então, não deixe de adquirir
e fazer parte do meu time de alunas. Que o Senhor possa nos abençoar. Nos vemos no próximo episódio, na quinta-feira.